Quero começar contando uma história para vocês. A história que o livro apresenta na sua introdução. É claro que eu adaptei a história para o contexto brasileiro, atibaiense, ibagiano. Né? Contexto nosso aqui da Ibage, certo? Então os nomes são fictícios. Mas talvez haja alguma semelhança com alguma situação que já vivemos, ou talvez até com o seu coração. Preste atenção. Eu vou ler, tá? A história. Paulo e Timóteo. Tem algum Paulo e Timóteo aqui na igreja? Não, né? Então, a gente pode falar mal dos dois. Paulo e Timóteo começaram a tomar café da manhã juntos todos os sábados, às 7h da manhã. Na primeira vez, pensaram que se encontrariam para tomar café uma única vez. Eles se conheceram no grupo de discipulado de quinta-feira, na sua igreja, a Ibage. Por várias razões diferentes, eles se deram bem, estavam se tornando bons amigos. Quando Paulo convidou Timóteo para tomar um café de sábado pela primeira vez, há vários meses, Timóteo concordou prontamente. Os dois homens gostaram tanto de passar tempo juntos que aquele evento, que a princípio seria único, tornou-se um evento semanal. Agora era raro os dois amigos não se encontrarem nas manhãs de sábado. No início da sua amizade, as conversas giravam em torno de esportes, família e política. Eles tinham muitas coisas em comum. Paulo tinha 41 anos e Timóteo 39. Cada um tinha 3 filhos e ambos eram torcedores fanáticos de futebol. Paulo era corintiano e Timóteo palmeirense. Bom, eles gostavam muito de zombar do time do outro, mas um espírito de amizade, ouviu, Gideão? Então, amizade. Mas naquela manhã específica de sábado, entre o corintiano e o palmeirense, a conversa ficou séria. Paulo e sua esposa tinham notado algumas mudanças no comportamento de Timóteo lá no grupo de discipulado. O interesse de Timóteo pelo estudo da Bíblia parecia ter diminuído, à medida que o seu interesse por falar sobre a congregação crescia. E muitos de seus comentários consistiam em críticas à congregação da qual as duas famílias eram membros. Ainda assim, Paulo foi pego de surpresa naquela manhã de sábado. Timóteo adorava pão com mortadela. E o pão com mortadela daquela padaria era o melhor da cidade. Mas naquele dia, naquela manhã, ele nem tocou no prato. Ele mal estava tomando o seu café. Na verdade, nem tomou um único gole. Timóteo não demorou muito para chegar no ponto. Timóteo disse: Paulo, eu e minha esposa decidimos sair da igreja. A pausa pareceu durar minutos. Nenhum deles parecia saber quem deveria falar em seguida. O que se fala no momento desse? Paulo tomou a iniciativa, falou de maneira gentil e prudente. Você quer conversar sobre o assunto? Ele honestamente não sabia se Timóteo queria conversar mais sobre o assunto. Mas o seu amigo estava bem determinado. Timóteo começou a explicar os seus sentimentos e a sua decisão. Eu e minha esposa fomos à igreja para aprender verdades profundas sobre a Bíblia. Mas o pastor João, pastor, ainda bem, ele simplesmente não está nos alimentando. Nós não estamos tirando nada das suas mensagens. Ir aos cultos de domingo é apenas um desperdício de tempo. Paulo não respondeu nada. Ele percebeu que Timóteo tinha mais coisas a dizer. E Timóteo disse: é claro, existem várias pessoas maravilhosas na igreja, continuou Timóteo. Você, por exemplo, e a sua esposa são as melhores. E há outras pessoas tão boas quanto vocês na igreja. Ele fez uma pausa e a sua expressão facial ficou ainda mais séria. Mas, honestamente, Paulo, a nossa igreja está repleta de hipócritas. Você ouviu o Renato? O Renato, no jogo de futebol do time da igreja? Você viu como o Renato gritava? Ele me envergonhou da forma com que ele gritou com o árbitro. Que tipo de testemunho é esse para um cristão? E claro,
todo mundo também está sabendo do Ricardo? O Ricardo. Ricardo, supostamente, é um dos pilares da igreja, está ali há muito tempo. Mas aí agora a gente descobriu que ele está traindo a esposa há mais de um ano. Que tipo de igreja é essa? Com esse tipo de pessoas? Timóteo estava com muita raiva, visivelmente irado. Mas ele se controlou à medida que continuou o seu desabafo. Olha, o pastor João, ele age como alguém que se importa conosco, mas eu não tenho muita certeza disso, não. Eu contei para ele que o pai da minha esposa estava no hospital para realizar uma cirurgia de hérnia e ele nunca o visitou. Paulo, que está ouvindo isso, ele sabia que o sogro de Timóteo não era membro da igreja e o sogro de Timóteo morava a 80 quilômetros de distância da igreja. Mais ou menos, um pouquinho mais até do que Atibaia e Campinas. Paulo está ouvindo tudo isso e sabe disso. Paulo também sabia que o pastor João tinha ligado para aquele homem, orado com ele, antes e durante, e depois da cirurgia. Mas ele também sabia que qualquer argumento, qualquer refutação não era bem-vinda naquele momento. Então, ele segurou sua língua. Parecia que as reclamações moderadas de Timóteo tinham chegado ao fim. Timóteo parecia cansado, exausto, pronto para encerrar a conversa. No entanto, antes de terminar, ele fez alguns comentários diretos e duas perguntas profundas. Paulo, Timóteo começou bem gentilmente. Eu realmente gosto de você. Gosto da sua esposa, gosto dos seus filhos. Vocês continuam servindo, continuam contribuindo com essa igreja. Não me leve a mal, Paulo, mas às vezes eu me pergunto se vocês não estão cegos quanto a todos esses problemas na vida da igreja. Então Timóteo esboçou uma conclusão que realmente falou mais do que ele percebeu. E a conclusão foi essa. Nós somos dois tipos diferentes de membros da igreja. Por que será? Por que nós temos perspectivas tão diferentes? Por que será? Bom, essa é a introdução do livro. Dá vontade de ler, não dá? Bom, então leia. Tem uma pesquisa que foi feita entre 2004 e 2010, igrejas dos Estados Unidos. 557 igrejas. E aqui, a gente sabe que tudo que acontece lá chega aqui, né? E chega pior. Então, feita essa pesquisa lá, a gente consegue ter uma noção do que acontece aqui no Brasil também. 9 entre 10 igrejas nessa pesquisa, 9 entre 10, estão em declínio. No sentido assim, de crescimento ou de alcance de pessoas. E crescendo num ritmo mais lento do que os bairros e cidades. Então, assim, as igrejas tinham uma quantidade de membros, o bairro, a cidade cresceu e elas continuam, na verdade, eles estão decrescendo. Perdendo terreno no próprio quintal. Uma outra forma de olhar para essa situação é olhar para as gerações. 2/3 daqueles que nasceram depois de 1946 são cristãos. Talvez você se identifique com essa época aí. Não na época de 46, né, mas nascido depois. Mas aqueles que nasceram entre 80 e 2000, só 15% é cristã. Então a gente tem uma geração, que é essa geração de 80 até 2000, que só 15% foi alcançada. Isso lá nos Estados Unidos. A pergunta é de quem é a culpa. Bom, aí a gente começa a jogar culpa em várias situações, né? A gente pode jogar culpa na cultura secular, né? O advento da internet, computador. A gente pode jogar a culpa na política. Muitas vezes os governantes não se fundamentam na Escritura, não temem a Deus. A gente pode jogar culpa nas igrejas contemporâneas, essas igrejas, sabe, que abrem mão da palavra, que fala o que o povo quer ouvir. A gente pode jogar a culpa nessas coisas. Pode jogar a culpa nos membros hipócritas, né, que vivem uma vida dupla. Nós podemos jogar a culpa nos pastores, que são indiferentes,
ou desatenciosos, ou até hereges. Muitas pessoas culpam essas situações, mas a proposta dessas aulas é descobrir o que nós podemos fazer individualmente como igreja para combater esses números. Olhar no espelho. Esse é o alvo nosso. As nossas igrejas estão enfraquecidas muito. Um dos maiores motivos é porque muitos membros perderam o entendimento bíblico do que significa ser membro da igreja. O que significa ser membro do corpo de Cristo. A gente acha que ser membro é estar num lugar para que as pessoas me sirvam, para que as pessoas me alimentem, para que as pessoas cuidem de nós. A gente não gosta de hipócritas na igreja. Quem gosta de hipócrita, né? Mas a gente deixa de enxergar as nossas próprias hipocrisias. Muitas vezes cobramos coisas que não estamos fazendo. Deus não deu uma igreja local para que a gente transforme ela em um clube de campo. Eu já vou falar mais sobre clube daqui a pouco. O clube, eu sou membro e eu tenho privilégios. Eu tenho regalias. Deus nos colocou numa igreja não para isso, mas para servir a igreja, para cuidar uns dos outros, para orar pelos líderes, para aprender da palavra, para ensinar a palavra uns aos outros, para dar. Em alguns casos, sim, há lugares em que as pessoas morrem pelo evangelho. Então, ser membro da igreja é bem diferente do que a gente tem visto de entendimento aí no mundo. Então, muitas igrejas estão fracas porque inverteram o significado do que é ser membro. É isso que a gente vai tentar corrigir nessas próximas aulas. Primeiro compromisso é: eu vou ser um membro. Esse livro propõe que você faça alguns compromissos para ser uma bênção nas mãos de Deus para a vida da sua igreja. O primeiro compromisso que ele propõe é: eu vou ser um membro ativo da igreja. Você consegue falar isso? Serei um membro ativo da igreja. Ativo. Vamos ler? 1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler aos poucos. Primeira parte a gente vai ler dos versículos 1 a 11. 1 aos Coríntios 12, de 1 a 11. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Esse texto fala sobre sermos parte do povo de Deus, do corpo de Cristo. É disso que o capítulo 12 trabalha. E qual é o nosso papel em meio a tudo isso? Qual é o nosso serviço? Antes da gente refletir sobre o que significa ser membro do corpo de Cristo, eu queria que a gente fizesse uma comparação com o ser membro de um clube. Você já participou de algum clube? Assim, talvez você pense, não, eu nunca fiz parte desse negócio aí, nunca tive condições financeiras, ou nem no Imperial tem um clube desse. Mas assim, a gente consegue fazer essa analogia com outro tipo de assinatura, né? Você já assinou algum streaming? Ah, você assinou Netflix já, né? Prime, Amazon, né? Ou
Qualquer plano de fidelidade que você assine na academia, qualquer coisa que você paga para ter benefícios, certo? Poder desfrutar, aproveitar daquilo lá. Um clube ou qualquer programa de assinatura, ele tem uma oferta, ele oferece coisas para você. Vai oferecer programações que vão te atrair, porque senão você nem assinaria aquilo lá. E aí, nesse momento, você pode escolher entre vários planos. Não é assim que funciona? Você escolhe qual vai ser mais rentável para você, qual vai te trazer mais benefícios. Então, um plano de assinatura, ser membro de alguma coisa, funciona assim. Você escolhe se você vai participar ou não. Não é obrigatório. Ninguém te obriga a assinar alguma coisa. Não deveria, né? Numa assinatura ou num clube, a gente paga uma mensalidade. Não é assim? Muitas vezes o plano é anual. Vai descontando já do seu cartão de crédito. A gente recebe direitos e benefícios. Por isso que você assinou aquele negócio. Você espera receber alguma coisa. E a gente, então, desde que está pagando, a gente pode exigir ser bem tratado. Eu paguei. Eu assinei a internet, a desktop. Eu quero que eu tenha o número de giga, aí, de mega de internet que eu paguei. Não é assim que a gente faz? Eu estou cobrando, porque eu pago. Então, assim, ser membro de alguma coisa, fazer uma assinatura, te dá direito de exigir. Porque você está contribuindo, está pagando aquilo lá. Na página 24 do livro, o autor, Tom Rainer, ele diz assim: em um clube, ser membro significa ter regalias, ter privilégios. Significa que outras pessoas irão me servir. Simplesmente pague a mensalidade e você poderá ter outras pessoas cuidando de você enquanto desfruta uma vida de lazer. Isso é ser membro de um clube. Bom, é trágico imaginar que muitas pessoas pensam que ser membro de igreja significa ser membro de um clube ou ter feito uma assinatura. Ele continua. A pessoa que pensa dessa forma diz o seguinte: esta é a minha igreja. Então você tem de tocar a música da maneira que eu quiser. Olha, pastor, o senhor precisa se lembrar quem é que paga o seu salário. Eu. Se o senhor não me colocar nessa programação, ou não seguir essa atividade que a gente sempre teve na vida da igreja, eu vou suspender o meu dízimo da igreja. Não pago mais. Eu sou membro dessa igreja há mais de 30 anos, então tenho direito de receber o que eu quiser. Eu não pago uma quantia tão alta para essa igreja para ouvir pregações tão demoradas. Prega demais. Plano de assinatura. Nem fui eu que disse isso aqui, tá? Ele está no livro. Eu só copiei e deixei negrito aqui na minha página. Bom, se você pensa que membresia de igreja é isso aqui é uma forma não bíblica de ver membresia de igreja. Se você pensa assim, você pensa que ser membro é receber em vez de dar. Você pensa que ser membro é ser servido em vez de servir. É ter direitos ao invés de ter responsabilidades. É ter vantagens ao invés de se sacrificar. Então, quando essa mentalidade de membresia de um clube está atrelada à igreja, você vê o dízimo, a oferta, ou qualquer coisa que você faça pela igreja, como uma obrigação que vai te dar direito a uma lista assim interminável de privilégios, de expectativas. Porque, afinal de contas, toma lá, dá cá. Eu dou aqui, eu espero receber ali. Ao invés de ver dízimo, oferta, serviço como um privilégio, uma graça que Deus concede, e você poder participar com alegria da obra de Deus na terra. O que é ser membro de igreja? A gente vai ver aqui nesse texto 3 significados. O primeiro é que Deus trabalha através de todos nós. Ser membro de igreja, primeiro significa que Deus trabalha através de todos nós. É isso que nós lemos no texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Volte os olhos rapidamente para os versículos aí. Eu vou ser mais panorâmico aqui, tá? Nos versículos 1 a 3, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Literalmente, ele está falando sobre os espirituais da igreja. Corinto era uma igreja problemática. Corinto é uma das igrejas que mais fez com que os cabelos de Paulo ficassem brancos. Paulo
teve muito trabalho com aquela igreja. Era uma igreja dividida entre líderes, o Rafael vai falar sobre isso na semana que vem. Não é que os líderes dividiam a igreja, mas a igreja escolhia, eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, só vou ouvir a pregação quando é fulano que prega. Era uma igreja que tinha gente vivendo em imoralidade, a igreja não fazia nada. Era uma igreja que os irmãos, eles não sabiam resolver seus conflitos. Então, assim, ao invés de procurar alguém mais sábio na igreja para ajudá-los a resolver o problema, eles iam no juiz, processavam uns aos outros, membros da mesma igreja. Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias, né? Era uma igreja em que tinham pessoas que se aproveitavam da sua liberdade e não estavam nem aí para a consciência dos outros. Uma igreja em que os ricos não se preocupavam com a necessidade dos mais pobres. Uma igreja que as pessoas iam para a ceia e voltavam bêbados para casa. Imagina isso. Assim, eu vou para o bar. Aí a gente imagina que a pessoa vai voltar bêbada, né? Eu vou para a igreja, para a ceia, e voltava bêbada para casa. Então, essa era a igreja de Corinto. E Paulo, ele vai tratar um dos problemas principais da igreja. Porque, apesar de tudo isso, essa igreja dizia o seguinte: nós somos muito espirituais. Por quê? Porque o culto de Corinto era um culto avivado. O culto de Corinto era um culto em que o pessoal cantava forte, em que o pessoal falava em línguas, em que eles sentiam e tinham manifestações do Espírito. Então, assim, era um culto, como assim nós podemos imaginar hoje em dia? Assim, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja assim. Só que, assim, é ilusão, porque Paulo está dizendo, o culto de vocês é fantástico. Parece que o céu desceu à terra, mas quando vocês saem do culto assim, é um inferno. E Paulo quer confrontar isso. E a partir do capítulo 12, ele diz, vocês acham que são espirituais? Eu vou dizer sobre o que seria ser espiritual. Não é essas coisas. Tem gente sendo curada no culto, gente falando em língua, profecia. Isso aí não diz nada sobre a vida espiritual de vocês. Porque olha a bagunça que está a casa de vocês. E aí no capítulo 12 ele começa a organizar isso. E ele fala, então, quanto às coisas espirituais, ou aqueles que se acham espirituais, deixa eu dizer uma coisa. E aí ele começa a falar. O Espírito de Deus atraiu você e conduziu você até Jesus. É isso que ele fala do 1 ao 3. Antes vocês eram pagãos, agora não são mais. Os espíritos lá que funcionam lá nos cultos aos demônios, eles atraíam vocês para longe de Deus. Vocês amaldiçoavam Jesus, a Deus. Agora não mais. O Espírito atraiu vocês a Jesus. O maior trabalho o maior ministério do Espírito Santo é atrair pessoas a Jesus. E é isso que Paulo vai afirmar nesse capítulo. Você não está vendo agora, mas tem algumas lâmpadas especiais me iluminando aqui no palco para que você possa me enxergar com mais nitidez. E que também fique melhor na gravação. Essas lâmpadas que estão direcionadas aqui são chamadas de holofotes. Tem um autor, J. Packer, ele diz assim, que o ministério do Espírito Santo é como o ministério de um holofote. Como assim? O holofote, ele lança a luz não sobre si mesmo, mas ele lança a luz sobre outro lugar ou outra pessoa. É isso que o holofote está fazendo agora. Ele está iluminando, mas não a si. Ele está iluminando um outro lugar. E ele diz, o Espírito Santo faz a mesma coisa. O Espírito Santo ilumina, mas não aponta para si mesmo, dizendo, cultuem o Espírito Santo, adorem o Espírito Santo. Ele ilumina Cristo. Então uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que é conduzida até Cristo. É isso que o Espírito faz. O Espírito se alegra e é glorificado quando Cristo é adorado pelas pessoas. Esse é o trabalho do Espírito Santo, conduzir pessoas aos pés de Cristo. Assim ele dá glória ao Pai, dá glória a Cristo, assim Cristo glorifica o Espírito e glorifica o Pai, e assim nós glorificamos o Deus Trino. Quando não veneramos o Espírito acima da pessoa do Pai ou do Filho. E o que Paulo está dizendo é, o Espírito conduziu vocês até Cristo. E aí, uma vez que vocês foram atraídos a Jesus, ele diz a partir do versículo 4, até o 6, vocês passaram a se tornar parte do único povo de Deus. Por quê? Ele diz, Deus é um só. No versículo 4 ele fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, não tem um Espírito para cada um. Depois no versículo 5 ele diz, há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, só tem um Cristo. E aí no versículo 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus. Ele falou do Espírito, falou do Filho e falou do Deus Pai. E essa comunidade de pessoas divinas aponta para um só Deus. Há um só Deus. Pai, Filho e Espírito. E ele só tem um povo. Então se vocês vivem divididos, tem um problema.
Porque existe só um povo. Aí, no versículo 7 até o versículo 11, ele fala sobre a operação ou a manifestação, a ação de Deus através de nós. E ele diz que é de diversas maneiras. Olha o que ele diz no final do versículo 7. Bom, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Tem proveito. Tem alguma versão que traduz é para o benefício comum, o benefício do todo. Por que é que o Espírito age através de nós? Para o bem comum. E é isso que ele exemplifica dos versículos 8 a 10. Eu não vou falar aqui sobre dons de cura, tá? Sobre língua, não vou falar, não é o momento agora, tá? Mas o que Paulo está dizendo é, o Espírito age através de cada um, visando um fim proveitoso, o bem de todos. Perceba que o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito não distribui a todos todas essas coisas, mas ele distribui a todas as pessoas essas coisas, através de cada um. Então não é que todos os membros terão todos os dons, mas é que todos os membros terão benefício de todos os dons, porque o irmãozinho aqui tem um dom, a irmãzinha ali tem outro, e assim todos crescem. Paulo está dizendo, ser membro da igreja significa que Deus trabalha através de todos nós, para que juntos possamos servir uns aos outros. Todos são importantes. Deus vai usar o indivíduo para abençoar o todo. Aí nós chegamos no segundo significado do que é ser membro da igreja, que está a partir do versículo 12 até 20. Então, primeiro, significa que Deus trabalha através de todos nós. O segundo significado é que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, imagine o pé falando, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, imagine um olho rolando por aí. Onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Isso significa ser membro de igreja. No versículo 12 até o versículo 14, Paulo fala sobre o resultado de termos sido atraídos a Jesus. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que todos fomos unidos ao corpo de Cristo. E aqui está a chave para você entender o que é ser membro da igreja. Preste atenção, esses versículos são cruciais. Paulo está escrevendo numa época em que quem governa é o Império Romano, lembra disso? O Império Romano era visto como um corpo. Se você ler os clássicos, você vai perceber isso. Quem é o cabeça de Roma? Quem é o cabeça desse corpo? César, o imperador. O imperador é quem manda. Ele que é honrado. É na cabeça dele onde está a coroa. Então, César é o cabeça. Os membros mais nobres desse corpo eram os ricos e poderosos, os generais, aquelas pessoas que tinham muito recurso, muitas propriedades. E os membros inferiores, ou mais simples, eram os pobres. A classe de escravos. As pessoas assim que não eram nem consideradas pessoas. Por isso que os gladiadores eram aplaudidos. Eles eram escravos. Não eram tratados como pessoas. Então quando você via um gladiador morrendo, é como se você visse assim um animalzinho, uma
uma briga de formigas, né? Quem nunca foi criança vendo uma briga de formigas, né? Então, assim, era assim que o povo via esses membros inferiores. Tanto faz se um morre, tanto faz se eu atropelei um ontem. Isso aí não é gente. Era assim que o Império Romano via as pessoas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, o Império Romano pode ver as pessoas assim, e o mundo vê as pessoas assim, não é? As pessoas importantes são quem? Quem tem dinheiro, sangue nobre, quem vem de boa família. Não é assim? Não é assim que o mundo trata as pessoas? E assim, quem não tem essas coisas, não está tão bem vestido, não fala o português tão polido, ele não é muito respeitado. E na igreja de Corinto era assim que eles tratavam. Os mais nobres tinham primazia, sentavam na frente, enquanto os pobres, os escravos, eram ignorados. Paulo está dizendo, não, na igreja, Deus tem o seu corpo também, mas é diferente de Roma. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é o cabeça desse corpo? Não é César, é Jesus Cristo. Ele é o rei, é o Senhor. Quem são seus membros mais importantes? Todos. É aí que entra a diferença. Não tem membro mais importante e membro menos importante. O que Paulo diz é, se você é crente em Jesus, você é um membro importante do corpo de Cristo. Sendo rico, poderoso, de sangue azul ou não. Todos são importantes. É isso que ele fala do 14, ou do 12 até o 14. O corpo é um só, muitos membros, mas todos têm um só espírito. A todos foi dado de beber um só espírito. Aí, no versículo 15 até o versículo 20, ele vai dizer que nenhum membro, uma vez que entendeu isso, de que todos são importantes, nenhum membro deve se considerar superior aos outros. E, ao mesmo tempo, nenhum membro deve se considerar inferior aos outros. Porque a gente, às vezes, olha para essa situação e só pensa naquele que se acha superior. Eu deveria ser tratado com mais honrarias aqui, porque olha quem eu sou. Mas a gente não olha, está errado. Mas a gente não olha para o outro que se vê inferior. Ele fala, tadinho de mim, eu não presto para nada mesmo. Eu não tenho nada com que contribuir. Eu não tenho muitos recursos, não tenho muitas habilidades. É melhor ficar no meu cantinho. Paulo está dizendo, os dois estão errados. O que se acha superior e o que se acha inferior. Todos são importantes. E todos devem se envolver. A pergunta é, por quê? A resposta está no versículo 18. Olha o que ele disse no 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Talvez você não goste de ser olho. Você olha... Não que você seja um olho, né? Mas ele está fazendo uma analogia com o corpo. Você olha para si mesmo e não gosta da sua aparência, não gosta dos seus talentos. Você fala, poxa vida, eu queria ser aquele lá. Mas aí você está ignorando que Deus colocou você no corpo exatamente do jeitinho que você é. Deus fez isso, do jeito que Ele quis. A sua história contribui com o momento de vida que você está. As habilidades que você foi adquirindo ao longo do tempo, os dons que Deus tem te dado, é exatamente para você servir do jeitinho que você é. Mas eu queria tanto ser pé e sou orelha. Então não vou me envolver com o corpo. Se você não se envolver com o corpo não ouve mais nada. O pé tem o trabalho dele, mas se você não fizer o seu trabalho, o corpo sofre. É exatamente isso que Paulo vai dizer daqui a pouco. Mas repare no versículo 18. Duas coisas chamam a atenção. Deus decide a função de cada um. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Deus decide a sua função. Não é você quem decide. Não é o pastor da igreja quem decide. É Deus quem decide. E a segunda coisa importante aqui no versículo 18 é que Deus coloca cada um no lugar exato onde Ele queria. Você não é um erro. A sua história não é um erro de cálculo do universo. Deus orquestrou a sua história. Quem você é, as suas características, de propósito, para que você pudesse contribuir com o crescimento do corpo de Cristo. Esse é o segundo significado do que significa ser membro de igreja. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aí, chega no terceiro, que é o bem prático. O terceiro significado está a partir do versículo 21 até o 30. É que cada um de nós deve cooperar
em favor uns dos outros. Cada um de nós deve cooperar em favor uns dos outros. Olha o que dizem versículos 21 a 30. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Olha versículo 29, a pergunta, será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Tem gente que não lê a Bíblia hoje em dia, né? Olha Paulo perguntando, são todos que deveriam ter todos esses dons? A resposta é, isso aqui são perguntas retóricas. Não! Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Já já a gente vai para o versículo 31. Diferente de Roma, no corpo de Cristo, todos são honrosos, todos são necessários igualmente. Por isso ninguém pode afirmar que não precisa dos demais. Ele usa os exemplos aí do olho, que olha para a mão e diz, não preciso de você. Ah, você não precisa, e a hora que o olho coçar? Aí você precisa da mão, né? Vai coçar com o cotovelo? Precisa da mão. Seu arrogante. Aí ele usa o outro exemplo, a cabeça, né? Não preciso de você, pé. Você já viu um corpo andando sem pé por aí? Uma cabeça andando sozinha? Se você assistiu Família Addams, você viu uma mãozinha andando sozinha, né? Mas aí não vale. Ficção. Não dá para um membro do corpo dizer, eu não preciso do outro. Paulo está dizendo, a partir do versículo 21 até 24, ele está dizendo que no corpo todos os membros são necessários, especialmente aqueles que a gente esconde. Versículos 22 e 23, ele mostra isso. Os membros que parecem ser mais fracos, parecem ser menos dignos, a gente dá mais honra para eles. E aí depois ele diz, os que já são mais honrosos, assim, eles naturalmente já são mais protegidos. Quais para nós seriam os membros mais honrosos? Aqueles que aparecem, né? O olho, quem tem olho claro ainda mais. O olho, né? Todo mundo, nossa, que olhos lindos. Esse cabelo que você tem. Esse nariz. Parece que Deus pintou assim com... Tem alguns que parece que o boi pisou, né? Mas alguns... Até esses que o boi pisou, Deus fez desse jeitinho mesmo. Mas alguns membros a gente quer até mostrar para as pessoas, né? Olha minha mão. A minha orelha. Gosto tanto da minha orelha. Então assim, todo mundo vê e todo mundo elogia. Aí, existem aqueles membros que a gente esconde. Quais os membros que a gente esconde? Bom, tudo aquilo que está debaixo da roupa. Não é bonito assim, sair mostrando essas partes, mas todas são importantes. Tudo que está debaixo da roupa é importante. Porque senão você não teria. Mas a gente esconde. E aí pode parecer que são menos honrosos. Não, pelo contrário. É porque a gente está escondendo, que a gente não quer expor para os outros. E não quer que se machuque essas partes. Esses aqui que aparecem, não precisam de proteção. Os outros precisam. Então, esses ajudam a proteger e cuidar dos outros que não aparecem. É isso que Paulo está dizendo. Todos os membros são importantes. Todos estão aí para cuidar uns dos outros. Versículos 25 e 26, Paulo diz por que Deus decidiu fazer as coisas assim. Olha o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Deus é um só, não é dividido. E Ele quer que o corpo também seja assim.
Deus trabalha em benefício de si mesmo. O Pai trabalha pelo Filho, que trabalha pelo Espírito, que trabalha pelo Filho, que trabalha pelo Pai. É um serviço amoroso. E Ele quer que o corpo seja uma representação disso, a igreja seja um exemplo disso para o mundo. Por isso o plano de Deus, no versículo 26, de maneira que, versículo 26, se um membro sofre, o que acontece com todos os outros membros? Sofrem com aquele que está sofrendo. Do mesmo jeito, se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vou dar 2 exemplos aqui, simples assim, do dia a dia. Aquela topada com o dedinho, mindinho, na quina do armário. Delicioso, né? Sofrer isso aí. Aí você topou aqui, aí você diz, se vira dedinho, a dor é sua, é isso que acontece? A dor chega aqui, ó, até o último fio do cabelo, não é? Dor de dente, o corpo todo sofre. Mas é uma parte só, era mais fácil arrancar aquele negócio. Aí arranca o seu mindinho. Você vê, você vai começar a andar assim, ó. Você precisa do mindinho. Então, se ele machucou, todo mundo sente dor. Aí, um outro exemplo, que Paulo diz sobre a honra. Você foi um excelente aluno, porque você prestou atenção, os seus ouvidos estavam atentos ao professor, o seu cérebro trabalhou corretamente, as suas mãos responderam bem à prova. Alguns membros fizeram bem o trabalho. Aí você vai receber o diploma, um aplauso de toda a escola, dos pais, dos professores. Quem é que sobe à frente? Só o cérebro? Manda o seu cérebro aí, a gente precisa dar as honras para ele, é isso? Manda o seu ouvido, o seu olho, vai o corpo todo. Aí está lá o mindinho, né, que está cheio de dor. Estão aplaudindo por quê? Porque o corpo todo teve êxito. O corpo todo foi bem. E Paulo está dizendo, é assim que funciona com a igreja. Se um de vocês está triste, todo mundo deveria estar triste também. Se um de vocês está com dor, todos deveriam sentir dor. Se um membro sofre, todos sofrem. Todos sentam com ele e choram junto com ele. Se dá para amenizar essa dor, a gente vai tentar fazer isso. Porque não dá para eu simplesmente ignorar o outro membro. Ele está sentindo dor, ele está sofrendo, e eu fingir que ele não existe. Eu tenho uma má compreensão do que significa ser membro da igreja. Ao mesmo tempo, se o membro se alegra, se foi promovido, se está crescendo, se está servindo a Deus, se agora teve um filho, o que eu faço? Eu que queria estar no lugar dele. Você não precisa estar no lugar dele, porque ele faz parte do corpo. Você está junto com ele naquele processo. O filho é teu também. A promoção é tua também. A honra é tua também, porque você faz parte do corpo. Todos se alegram e deveriam se alegrar. Uma igreja em que não tem isso, sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram, é uma igreja doente, enferma. É uma igreja que não entendeu o que é ser membro. Bom, Paulo, a partir do versículo 27, diz que cada membro é diferente um do outro. E ele lista, no versículo 28, exemplos de ofícios, de dons, vários tipos de dons espirituais. E aí ele termina com essas perguntas retóricas, a partir do versículo 29 até o 30, que a resposta está na própria pergunta. Todos são apóstolos? Qual que é a resposta que a igreja deveria dar? Não. Se todos são apóstolos, não é mais um corpo. É só apóstolos. Aí depois ele diz, todos são profetas? Não, não são todos profetas. Todos são mestres na igreja? Não. Todos são operadores de milagres? Não, não é todo mundo que vai fazer isso. Todos têm dons de curar? Não. Todos falam em línguas? Não. Aí você chega numa igreja pentecostal, o que eles dizem? Você tem que receber o batismo do Espírito para falar em línguas. Lê a Bíblia, Paulo diz que nem todos vão falar em línguas. Então alguém está enganando e alguém está mentindo aí. Porque entre o que as pessoas dizem e o que a Bíblia diz, a gente fica com o quê? Com o que a Bíblia diz. Nem todos. Todos vão interpretar? Não. E o que Paulo está dizendo? Você precisa do outro. Porque se você se omitir de cooperar com o corpo, você está impedindo que o corpo cresça e se desenvolva como deveria. Se você acha mais importante que os outros, você está deixando de crescer junto. Porque você acha que só você é a igreja. Se você se acha inferior e diz, eu não tenho nada para contribuir nessa igreja, você está privando o corpo de crescer e está perdendo a oportunidade de participar disso. Quando eu digo de servir, não é participar de um ministério oficial, cantar, estar na cozinha. Isso aqui foram coisas que nós criamos para o funcionamento da igreja. Mas servir vai muito além disso. Amar o irmão, servir o irmão, estar perto do irmão, aconselhar, orar por ele, abraçar, chorar, ofertar. Isso é muito mais do que os ministérios oficiais que a gente tem na igreja. Todos nós devemos nos envolver. Deus quer usar exatamente você do jeitinho que você é. E aí nós chegamos na conclusão.
A conclusão é: eu vou ser um membro ativo da igreja, porque eu sou parte importante de tudo isso. Sabendo que Deus trabalha através de todos nós, porque somos membros do corpo de Cristo, e por isso devemos cooperar em favor uns dos outros. A pergunta é: como eu vou cumprir esse compromisso? É o que Paulo diz na sequência, e eu vou finalizar com o que ele diz. A partir do versículo 31, infelizmente as nossas Bíblias, elas colocaram 31 como se fosse o final do capítulo 12 e o restante, capítulo 13. Isso é bom para a gente identificar. Quando Paulo escreveu, não escreveu capítulos e versículos. Tá? Isso aqui veio com um tempo na história da igreja. Mas aqui o assunto é o mesmo. E olha como se Paulo estivesse falando sem interrupções. 31 em diante. A gente vai até o 13, 7. Tá? Versículo 31 até 13, 7. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vocês valorizam falar em línguas, curar. Ok, essas coisas são boas, nem todo mundo deveria ter isso, porque Deus não fez assim. Mas vocês querem mesmo ser uma igreja espiritual? Vou mostrar para vocês qual deveria ser a busca de vocês. Os melhores dons, ele vai apresentar o melhor dom. Olha o caminho mais excelente. Capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como essa igreja conseguiria cumprir o que Paulo disse? Através do amor verdadeiro. Ele usa exageros nos versículos 1 a 3. É claro que é impossível falar todas as línguas dos homens, e ainda mais aprender a língua dos anjos. É impossível. Mas ainda que fosse possível, sem amor, ia falar ao vento. Ainda que você profetize, conheça tudo, eu nunca vi monte se movendo, né? Então ninguém tem esse tamanho de fé aqui que ele fala no versículo 2. Mas ainda que você tivesse, sem amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse tudo que eu tenho, até me entregasse como sacrifício, você pode fazer isso não por amor. Olha que interessante, você pode dar uma oferta, mas não ser por amor. Você pode se entregar em sacrifício pela vida dos seus filhos, pelo seu casamento, e não ser por amor verdadeiro, por egoísmo, por qualquer outro motivo que não seja amor verdadeiro. E Paulo diz, isso não vai me adiantar de nada. Você só vai conseguir ser parte do corpo de Cristo ativo, um membro ativo, se amar. E aí, ele define o que é amor, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Esse texto aqui é daqueles textos que vale a pena decorar, vale a pena copiar à mão e colocar na geladeira, no espelho, para lembrar todos os dias. E se você reparar, essas características aqui são vistas em uma pessoa. Já viu alguém assim? Que cumpre todas essas características? Não é você não, tá? Se você está achando que sou eu. Não, não é. E não é alguém que você conhece desse salão, não. Só existe uma pessoa que cumpre esse texto, que é a encarnação desse texto. Quem é? Jesus Cristo. Se você parar para pensar, Jesus é paciente com você. É bondoso com você. Jesus não arde em ciúmes. Jesus não se envaidece, Jesus não é orgulhoso, Jesus não busca os seus próprios interesses, Jesus não se irrita, Jesus não se ressente do mal comigo e com você. Jesus não se alegra com a injustiça, mas Jesus se alegra com a verdade. Jesus tudo sofreu por nós. Jesus tudo creu quando confiou em Deus. Jesus tudo esperou. Jesus tudo suporta por amor a nós.
Agora vem a chave de tudo. Se todas essas características estão em Jesus, onde nós vemos Jesus? Quem é o corpo de Jesus nessa terra? Nós. Onde o mundo irá ver essas características? Na igreja, no corpo de Cristo, de membros que são ativos. Mas eu não consigo cumprir tudo isso. Mas talvez, por graça de Deus, em algum momento da sua vida, você foi paciente. Essa característica foi vista em você. E alguém aprendeu do amor de Deus através da sua vida. Mas eu não sou bondoso. Eu posso ser paciente, mas não sou bondoso. Mas o outro irmão é bondoso e você está aprendendo a ser bondoso com ele. Em cada um de nós, Deus vai manifestar características do seu amor. E assim o mundo vai ver quem Jesus é através de nós. Porque estamos sendo ativos no corpo. Jesus nos trata assim e nos convida a agir assim, como seu corpo na terra. Amém? Valeu a pena? Isso aqui foi só jogar um pouquinho de água na boca para dar sede em vocês. Voltem semana que vem e aproveitem para ler o livro também. Tá bom? Semana que vem vamos estudar o capítulo 2. Rafael vai nos conduzir na aula na semana que vem. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse momento tão especial de reflexão na Tua palavra e de tanto aprendizado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Queremos refletir o Teu amor, queremos ser úteis nas Tuas mãos e precisamos da capacitação do Teu Espírito para isso. Sabemos que o Senhor já nos deu os dons que precisamos, já nos deu tudo do qual nós precisávamos para Te servir. Mas ao mesmo tempo, para Te servir, nós precisamos do Teu Espírito. Humildemente nós Te suplicamos, enche-nos, Senhor, para que essa igreja seja uma igreja marcada por membros que são ativos. Não é uma igreja perfeita, não é uma igreja que acerta todas as vezes, mas é uma igreja que entende isso, mas que também reconhece que não pode viver um sem o outro. Então é uma igreja que aprende a resolver os seus conflitos e que em todas as suas situações ama. Talvez a gente não ame no momento, mas depois o Senhor nos traz ao arrependimento. E aí o que a gente faz? A gente pede perdão. A gente restaura o relacionamento, a gente perdoa. E assim a gente demonstra o amor de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos membros ativos do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.